Nós vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Eu diria dos textos sagrados, além daquele que marcou o meu momento de conversão, o momento em que eu tive o meu encontro pessoal com Cristo, que é Filipenses 1:21. Portanto, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Certamente esse salmo é o salmo que mais aprecio. Sei que muita gente gosta do Salmo 23, eu também gosto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas é o salmo que mais aprecio da palavra de Deus, e eu o menciono com uma certa frequência, e gostaríamos de meditar rapidamente com os queridos sobre este salmo, e essa perspectiva de que o meu socorro vem do Senhor. E eu gostaria de, para isso, nós pudéssemos ler juntos o texto das Sagradas Escrituras, e eu convido você para fazê-lo em voz alta conosco neste momento. Vamos ler juntos? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. O meu socorro vem do Senhor. Há alguns anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer uma região da Jordânia, e talvez você já tenha visto fotos, ou talvez conheça, na cidade de Petra, que é um monumento, uma das maravilhas, umas 7 maravilhas do mundo. E nós chegamos àquele lugar que está no meio do nada, parecendo com nada, indo do nada para lugar nenhum, e de repente nós nos vimos naquela cidade e fomos convidados a andar a pé até esta região, até este lugar. E nós nunca tínhamos passado por ali, não conhecíamos aquele lugar, e fomos andando, e eu confesso que a distância era bastante grande, e era numa região muito quente, e nós andávamos, e de repente nos vimos em alguns desfiladeiros, e olhávamos para a direita e para a esquerda, a única coisa que vimos era uma altura imensa de rochas, que parece haviam sido divididas com as mãos, ou rasgadas com as mãos. Alguns dizem que elas são frutos de um terremoto que aconteceu naquela região, mas são alturas imensas, daqueles paredões de pedra maciça, e também o chão de pedra. E íamos andando, e eu ficava olhando aquele desfiladeiro, e eu dizia, onde isso vai chegar? Aonde isso vai chegar? Ali está uma imagem de um lugar que você chega no meio de, como se fosse uma grande área, de uma arena, alguma coisa assim, e ali há uma construção, uma edificação, que na verdade eram usadas pelos governantes da época. Se você pensa que o pedágio é alguma coisa que inventaram agora, não era. Aquele era o caminho mais curto para ser percorrido pelos viajantes, e ali tinha um pedágio. Então, todos os que não queriam ir pelo deserto e queriam usar aquele desfiladeiro que saía numa outra região próxima já ao mar, e que, com isso, economizaria uma distância imensa de um caminho muito mais difícil, que era o deserto, paravam ali, e ali construíram esse depósito, essa alfândega, que, na verdade, obstruía a passagem ou cobrava pedágio de todos aqueles que trafegavam por aquela região. Mas voltando à minha perspectiva, antes de chegar a este lugar e conhecer a beleza daquele monumento, é incrível, nas alturas há algumas entradas, rocha dentro, onde moravam pessoas, onde residiam pessoas. Há um sistema de captação de água, é inacreditável, como que pessoas há tantos milhares de anos atrás fizeram aquilo naquela altura. E eu fiquei pensando, quando chove, se chove alguma vez lá, e chove, e quando chove aquilo deve se transformar numa quantidade de água absurda que não tem como ser retida, e de repente ela é canalizada à direita, descendo num daqueles vãos, para que seja captada e possa ser usada por aqueles habitantes daquela região. Mas eu ficava pensando, aonde isso vai dar? Enquanto líamos o Salmo 121 e meditando no texto da palavra de Deus,
eu ficava pensando na minha perspectiva de vida, ou na sua perspectiva de vida, inerente às realidades de cada um de nós, que muitas vezes podemos nos ver em momentos assim, em situações assim, como num desfiladeiro. E eu olhava para cima, e lá em cima eu via o azul do céu, e me lembrei do Salmo. Me lembrei da perspectiva do salmista exposta na palavra de Deus neste texto. De alguém que olha para os céus como que numa esperança ou numa perspectiva de fazer sentido tudo aquilo. Olhar para o alto, andando por aqueles desfiladeiros, parece semelhante a realidades que podemos enfrentar na nossa vida. Não pelo fato de nós pensarmos de antemão que o nosso socorro vem de Deus, não, simplesmente isso, mas por representar uma esperança ante talvez o nosso desespero, a nossa agonia, a nossa falta de respostas. A verdade é que todos nós, de uma forma ou de outra, num dia como outro qualquer, talvez por uma hora, talvez por algum tempo, talvez por um tempo que se estende por demasiado, já nos vimos dentro de circunstâncias em que estávamos totalmente sitiados, eu diria, encurralados por estas circunstâncias, muito abaixo da possibilidade de enfrentá-las decididamente, as dificuldades que nos cercam. Talvez seja esse o momento em que você esteja passando, vivendo. Talvez seja esta a sua pergunta nessa noite: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Talvez algo que seja gigante diante de você, muito maior do que a sua perspectiva de respostas. Há pessoas que passam a vida inteira se perguntando: de onde me virá o socorro? Pessoas que passam a vida inteira tentando entender a própria vida e entender as situações e as circunstâncias que estão vivenciando. São pessoas como José Saramago, eu diria, o escritor português recentemente falecido, Prêmio Nobel de Literatura, que ante o vazio da sua vida, ante as inquietações da sua alma, na busca de respostas para o próprio sentido de existir, adota uma atitude existencial e literária de culpar Deus por todas as suas inquietações, e de culpar Deus e toda a expressão de fé pelas suas mazelas, porque se Deus existisse, Ele daria respostas a ela. Eu me lembro de um dos seus livros, chamado Caim, onde ele, mais uma vez, ataca Deus, querendo nos fazer crer que se nós matarmos Deus, nós deixaremos de ser frágeis, mortais, covardes, cruéis, entendendo tudo da vida e fazendo-a então satisfatória. Deus é culpado da minha tragédia, Deus é culpado da minha fragilidade. Pessoas como ele, que passam a vida inteira se perguntando: de onde me virá o socorro? O salmista, o salmo que nós lemos e que mais aprecio, como disse há pouco, nos fala e nos apresenta uma certeza. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Deus, esse Deus do salmista, não é Deus apenas que anestesia temporariamente as suas angústias. Não é o Deus que vem ou não vem, dependendo das circunstâncias, que intervém ou não intervém, que possa ser omisso, que possa, quem sabe, estar distraído em determinadas situações, que se mantém indiferente à nossa sorte, como creem alguns, que até creem que Deus nos criou, nos fez, criou todas as coisas, mas nos deixou aí à mercê da sorte e à revelia da nossa própria história. Não, o salmista não faz uma indagação cuja resposta não lhe completa a existência, mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor. A sua afirmação define, meus queridos, a sua afirmação define uma relação pessoal com Deus. O socorro dele vem do Senhor. O socorro dele vem do Senhor. A sua afirmação diz respeito à mais profunda convicção pessoal da sua fé. E isso é importante para que nós não nos percamos no momento da adversidade, no momento da dificuldade, no momento do caos, no momento da tribulação, nos desfiladeiros da vida. Cuidado, meu querido, com as pseudo-soluções que se nos apresentam no mundo de facilidades. Cuidado com os atalhos da sua fé. Lembra-se de Abraão, quando recebe a promessa de Deus,
de que lhe daria um filho e que faria dele uma grande nação. E depois de esperar algum tempo, e depois de buscar a Deus, e esta promessa durante algum tempo, resolve escolher um atalho que se chama Sara, que se chama Agar. Com ela tem um filho. E nós sabemos no que deu toda esta história, todas as dificuldades que Abraão vivenciou e todas as dificuldades dos conflitos que vivemos até hoje, fruto dessa escolha de Abraão. A nossa resposta: e o nosso socorro vem do Senhor. E será que nós temos vivido a nossa fé nessa dimensão? Ou temos vivido pela fé de terceiros, pela fé dos nossos pais, pela fé de pessoas que nós julgamos serem mais espirituais que nós e que, portanto, Deus vai falar através delas ou com elas, e não há aqui nenhuma objeção a Deus usar pessoas para falar conosco, e Ele o faz. Mas a objeção está em colocarmos nessas pessoas o nosso socorro que vem do Senhor. Nossa fé precisa estar incorporada na nossa própria concepção de vida, na nossa existência. Talvez você esteja lutando com alguma coisa que parece maior do que você mesmo, mais forte do que você mesmo, maior do que a sua capacidade de resistir, maior que a sua capacidade de resistir. Eu queria convidar você nessa noite, escreva isso no seu coração: o meu socorro vem do Senhor. Não deixe que essa verdade seja removida do seu coração. Sabe por quê? Porque frequentemente quando nós somos ou estamos sendo encurralados pelas situações da vida, sufocados pelas aflições que nos chegam, expostos às nossas limitações, confrontados por elas, podemos esquecer quem é o nosso libertador, quem é o nosso Senhor. Lembre-se, o meu socorro vem do Senhor. Mas eu fiquei pensando, afinal de contas, que socorro que o salmista esperava de Deus? Porque talvez eu possa apenas pontuá-la diante da minha realidade, da minha circunstância momentânea, e esquecer que esse socorro é absolutamente pleno em todas as esferas, em todas as nuances e também em todas as circunstâncias da minha vida. Que tipo de socorro o salmista descreve no salmo que acabamos de ler? E a primeira delas, eu diria que ele esperava um socorro moral do Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O termo traduzido no original por vacilar significa escorregar, derrapar, cambalear, sentir-se ou ser abalado pelas circunstâncias. Não, ele acreditava que Deus não permitiria que os pés dele vacilassem, que ele se escorregasse diante das situações. O Salmo 125, o salmista nesse cântico de romagem, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Eu olho para a minha vida, diante das minhas circunstâncias, e eu digo: cadê você, Hilder? Onde está a sua fé? Você não olha para o Senhor, é dele que vem o seu socorro. Como você não é, como a palavra de Deus escreve, como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Isso pode se referir a uma queda moral. Cuidado com os seus olhos, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas escolhas, com as suas companhias. O salmista declara também: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Ore, clame a Deus que o livre do mal, que não o deixe cair em tentação, que livre os seus pés das ciladas do inimigo. O salmista voltaria a confessar mais à frente no livro de Salmo, no capítulo 123, a ti, Senhor, eu levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Em outro poema, o salmista insiste: os meus olhos estão fixos em ti, ó Deus, soberano Senhor, como no Salmo 141. Talvez você esteja, meu irmão e minha irmã, na iminência de cair sob a ameaça de tomar uma decisão que venha a ser não uma decisão, mas uma cisão, uma ruptura talvez com seus valores, uma ruptura talvez com as pessoas que você ama, uma ruptura com seus melhores vínculos,
uma escolha errada, na iminência de um fracasso, e você não se apercebe disso, olhe para o Senhor, eleve os seus olhos para o Senhor, dele virá o seu socorro, e como o salmista no Salmo 32, creia, ele haverá de instruí-lo e de ensiná-lo no caminho que você deve seguir. Sobre as vistas dele, ele te dará conselho, deseje isso, busque isso. O seu socorro vem do Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É tudo muito frágil, meu irmão. É tudo muito rápido às vezes. Basta um vacilo, basta um descuido, basta estarmos desapercebidos. Paulo descreve esta esquizofrenia primal da natureza caída, como lembramos há pouco, dessa decadência da nossa natureza caída. O bem que eu quero, não faço. O mal que não quero, esse eu pratico. É tudo muito frágil. Somos frágeis, pecadores. E precisamos que este socorro do Senhor venha. E que Ele não permite que os nossos pés vacilem. O salmista esperava um socorro espiritual, e eu diria psíquico, para a sua vida. Ele diz, o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Sabe por que eu digo isso? Porque há algumas percepções que até os outros podem ter. Há algumas coisas que são tão interiores de cada um de nós, que podem passar desapercebido às pessoas. Às vezes lutando com a falta de confiança nos relacionamentos, nós encontramos pessoas que se debruçam, se atentam ou se tornam possessivamente voltadas para um cuidado, ou para um acompanhamento, ou para uma observância, ou para uma vigilância sobre o outro. Eu digo, o problema não está aí, porque isso pode estar aqui, isso pode já estar habitando o coração. Nós não somos totalmente monitoráveis. Podem evoluir com a tecnologia que for, mas nós não temos uma tecnologia que é capaz de ler os nossos pensamentos, que conhecer o nosso coração, de saber onde passam os seus olhos, aquilo que habita o seu coração, meu irmão e minha irmã. Por isso nós precisamos sim que o nosso socorro venha do Senhor e que o Senhor nos guarde de todo mal, que Ele guarde a nossa alma de tropeçar. Vivemos num mundo mau, um mundo que nos adoece, um mundo que nos oprime, um mundo que nos estrangula, um mundo que confronta as nossas convicções de fé, e cada vez isso se acelera mais, e cada vez isso está mais presente, e cada vez somos mais confrontados com isso. Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso socorro, a nossa proteção contra as amarguras que querem se infiltrar em nós, que querem nos corroer por dentro, que querem nos azedar, que querem azedar os nossos relacionamentos uns com os outros. Em João capítulo 17, verso 15, Jesus, consciente desta nossa natureza caída, Ele orou ao Pai dizendo, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Clame ao Senhor, que Ele o afaste do mal, que Ele livre do mal, que a sua alma seja transbordante da sua presença. Saiba, as coisas que Deus permite que aconteçam conosco dentro da sua vontade, podem até nos causar dor, mas não nos farão mal jamais. Ele esperava que esse socorro fosse pleno, que esse socorro fosse para guardá-lo do mal e guardar a sua alma, tratar a sua psique, para que ela não adoecesse diante das suas próprias mazelas. E eu queria concluir dizendo que ele esperava que o socorro de um Deus que viesse ao seu cotidiano. Eu amo isso. Eu amo saber que Deus é Deus das coisas pequenas da minha vida. Que Deus é um Deus presente no cotidiano da minha vida. Falhou aqui. Acabou a bateria aqui, alguém pode mudar aí. Ele é o Deus do cotidiano, das coisas simples. Você já se viu objeto das coisas simples de Deus, do cuidado de Deus nos detalhes? Não precisava ter feito isso, Senhor, eu não merecia isso. Mas o Senhor fez. O Senhor cuidou. Ele cuidou do choro para transformá-lo em consolo
e transformá-lo em alegria, porque pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Cantou o salmista. Ele é o Deus dos nossos relacionamentos, das nossas lutas diárias, do nosso ir e do nosso vir, dos nossos caminhos, do nosso estar, da nossa luta pela sobrevivência. É Deus da manhã, diz o texto, é Deus da tarde, é Deus da noite. E Ele pode fazer isso porque Ele é o Deus que não dorme. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Muitas vezes, ao acordar, a primeira coisa que eu agradeço a Deus é porque eu acordei. É porque eu abri os olhos. E sabia que Ele tinha velado pela minha noite, me dando vida, para que eu pudesse descansar e viver o dia que estava diante de mim. Muitas vezes eu só levantei, porque eu sabia que Ele já estava de pé. Eu só me levantei para caminhar, porque eu sabia que Ele ia comigo. Porque eu sequer sabia a direção que deveria tomar, o caminho. Porque Ele não se apresentava de forma clara diante de mim. Porque pareciam que não existiam caminhos. Mas saber que Ele estava, me dava confiança em fé, de dizer, eu sei que eu posso continuar a caminhar, porque o Senhor vai comigo. Deus não se cansa de olhar para o seu povo, não. O nosso Deus está conosco em todo o tempo, acima das nossas contingências, das nossas ocasiões e circunstâncias imediatas. O Senhor que habita o cosmos e criou todas as coisas, é capaz de ordenar o sol e a lua que não nos moleste. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa agenda. Aquela que escrevemos, pensamos e elaboramos é aquela que sequer imaginamos. Eu gosto quando o poeta sacro cantou dizendo, bem de manhã apareça o sol, o céu sereno, calmo, tranquilo, um dia anunciar. Vigia e ora, porque talvez uma tempestade esse dia possa abrigar. Nós não sabemos. Se não sabemos. Mas Ele estará lá. E é isso que nos faz continuar caminhando. Ele conhece todas as coisas, Ele nunca desconhece a nossa condição. Ele nunca é indiferente a ela. Eu não sei qual é a sua circunstância, o seu momento, neste momento. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Ele estará sempre perto. É a promessa dEle. Quando o salmista diz, o Senhor é a minha sombra, é a tua sombra à tua direita. Você já tentou, quando criança, talvez, fugir da sua sombra? Ele está dizendo que Ele é tão presente, que é algo indissociável de nós, como a nossa sombra. E mais, a palavra de Deus diz que Ele nos habita na graça, na bondade, da presença do seu doce Santo Espírito em nós. Eu queria concluir dizendo, o meu socorro vem do Senhor, é nele, é do Senhor. Coloque os seus olhos na direção correta, meu irmão. O meu socorro vem do Senhor, não é uma possibilidade. Não é apenas uma intencionalidade de Deus. Coloque a sua fé nele. Dizer isso é mais do que dizer, tomara que Ele venha. Será que Ele venha? Eu espero que Ele venha. É uma declaração de fé inquestionável, inegociável, porque a decisão é dEle, não é nossa. Ele vem. Está no imperativo. Ele vem. Ele virá sempre. Como João descreveu no capítulo 11, nas palavras de Jesus, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ou como descrito no texto de Hebreus, no capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe e que nós nos tornaremos galardoador, porque nós o buscamos. É o seu socorro desde agora e para todo o sempre, encerra o salmista na sua descrição desta presença.
Esse cuidado do Senhor vem quando nós abandonamos a nossa presunção de nos julgarmos suficientes por nós mesmos. Quando nós abandonamos a nossa confiança nos poderes dessa terra, naquilo que podemos acumular ou ser, ou julgar ser. E levantamos os nossos olhos para o Senhor, para Deus somente. Ao olhar continuamente para cima, para os céus, para o trono de Deus, para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, não haverá tempo ou oportunidade para olhar para aquelas circunstâncias que nos amedrontam, para o inimigo das nossas almas, olhar para os lados ou para baixo, apenas para o Senhor. A nossa fé tem que se relacionar com o nosso hoje, mesmo que saibamos que o ápice dessa nossa esperança está para todo sempre na eternidade. Essa confiança é a nossa segurança para percorrer as jornadas da nossa vida, mesmo quando passarmos pelos desfiladeiros dela. A nossa fé é para aqui e para agora. É para agora e é para sempre. Louvado seja o Senhor por isso, porque o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que a minha e a sua vida sejam testemunhos desta presença. Ele está, Ele vem, e Ele vem porque Ele está, e Ele está porque Ele é. Deus por nós, Deus conosco, aquele que nos vê, conhece as nossas necessidades, e que diz a mim e a você, creia, o seu socorro vem do Senhor, virá sempre do Senhor.